Ele é digno nessa noite, vamos? Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar e a minha cruz levou. Deu sua vida, estou liberto em ti. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Só Ele é digno. Adora o Senhor nesta noite, porque Ele está aqui para receber a sua adoração. Amém? Aleluia, Jesus! Louvado Senhor. Tu és digno de receber todo louvor. Tu és digno de receber toda adoração, Jesus. Nós queremos te entregar nosso louvor nessa tarde. Aleluia. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão
te observa. Aleluia! Nós estamos te esperando, Jesus. Hoje nós vamos reconhecer, Jesus, quem Tu és. Queremos Te ouvir e ao som da Tua voz os nossos corações queimam de amor. Para terminar, vamos dizer, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa.
Cristo vou seguir. Como Ele nos tornar, como Ele me tornar. Aleluia. Me lembrarei da aliança. Aleluia. Aleluia. Da cruz não me esquecerei. Se nos perdermos, se eu me perder no caminhar, se sua graça eu negar, me lembre tudo pago está. Aleluia. Que eu sempre me lembre, que eu sempre me lembre da tua bondade, Jesus. Que eu sempre me lembre da tua morte naquela cruz. Foi por mim, foi por mim. Vamos dizer que tu és bom. Tu és tão, tão bom pra mim. Tu és tão, tão bom pra mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Tu és tão, tão bom pra mim. Tu és tão, tão bom pra mim. Eu não estaria aqui. Se você acredita nessa bondade, se você acha que não merece, vamos dizer com mais força: tu és tão, tu és tão, tão bom. Tu és tão bom. Tu és tão, tão bom pra mim. Eu não estaria se não por ti, se não por ti. Tão alto como o céu está e tão profundo como o mar, assim é o teu amor por mim. Até tua face eu contemplar, até meu tempo terminar, me lembre que há mais por vir. Aleluia. 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 Que eu sempre me lembre. Para encerrarmos essa parte, vamos dizer: tu és tão, tão bom. Mais uma vez, mas quero que você entenda o que você está dizendo. Você está assumindo a bondade dele naquela cruz, porque foi por você, foi por mim, não foi em vão, meu querido. Então vamos dizer: tu és tão, tão bom para mim. Diga: tu és tão, tão bom para mim. Tu és tão, tão bom para mim. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Mais uma vez, vamos dizer: tu és tão, tão bom pra mim. Tu és tão, tão bom pra mim. E eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti.
Ele está aqui, sabia? O Senhor está aqui com você, está aqui conosco essa noite. Né? Enquanto eu vou falando, você vai lembrando daquela pessoa da qual você magoou, daquela pessoa que realmente você precisa pedir perdão. Hoje é dia da Santa Ceia, amados. E Deus não quer achar no teu coração um rancor, Deus não quer achar no teu coração uma mágoa, Deus não quer achar no teu coração algo que realmente Ele não venha a te tocar. Deus quer te tocar nessa noite, amém, amados? E quem pode, amados, cear? Todo aquele que já confessou Jesus como seu Salvador da sua vida, amém? Todo aquele que realmente já confessou Jesus, ele pode sim cear, amados. Feche seus olhos. Começa a pedir perdão para o Senhor. Começa a dizer: Senhor, me perdoe. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 a 29, fala o seguinte: o que é importante em você hoje? Pedir perdão ao seu irmão. Aquele que você viu, aquele que você lembra hoje, peça perdão, não fique sem cear. O versículo 27 diz o seguinte: de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e bebe do cálice. Porque quem comer e beber, come e bebe para a sua própria condenação. Porque a condenação daquele que não decide o corpo de Cristo, o corpo do Senhor. Começa a pedir perdão para o Senhor. Começa a pedir perdão ao Senhor. Senhor, me perdoe por minhas falhas. Me perdoe pela minha falha, aquilo que realmente eu fiz. O versículo 23 diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que tenho vos entregado, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é por vós, fazer isso em memória de mim. Isso é para que a gente não esqueça do que Jesus fez por nós na cruz, amém? Por isso nós precisamos realmente dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor derramou o seu sangue. O Senhor deixou a sua carne ser quebrada, ser rasgada, ser restaurada por mim. E eu quero realmente te adorar nessa noite. Você vai pegar o seu vinho, você vai levantar o alto. Nós vamos estar orando. Feche os seus olhos. Ao seu pão, perdão, o pão. Levanta para o alto. Senhor Jesus, colocamos diante do Senhor aqui o teu corpo, aquele que foi direcionado por mim, pelos meus irmãos. Que o Senhor venha estar ungindo em nome de Jesus, abençoando gloriosamente. Quando esse pão entrar no meu corpo, que realmente toda enfermidade, tudo aquilo que não vem do Senhor caia por terra em nome de Jesus. Hoje nós queremos lembrar eternamente que o Senhor é nosso Deus, que o Senhor realmente é o nosso protetor, o Senhor que deu a vida por nós. Senhor, eu te entrego agora esse pão, eu te entrego o meu corpo, a vida de cada um dos meus irmãos. O Senhor esteja abençoando eles grandiosamente, esteja realmente hoje colocando ele numa mesa, a mesa própria que o Senhor nos deu para eles, para cada um de nós, em nome de Jesus. Toma o seu pão, amados. Oh, aleluia. Semelhantemente, também, depois de se cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice, é o novo pacto do meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes e comerdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, será anunciada a morte do Senhor até que ele venha. Olha o seu vinho, assim. Olha para o alto do seu vinho. Jesus, nós somos gratos pelo Senhor. Somos gratos porque o Senhor fez por nós na cruz. Somos gratos porque o Senhor
é o nosso Deus. O Senhor entregou a sua vida por mim. O Senhor entregou a sua vida pelos meus irmãos. O Senhor entregou a sua vida pela minha família. E hoje queremos dizer para o Senhor que estamos com o Senhor. Estamos sentados à mesa com o Senhor. Somos seus discípulos. Toca nossas vidas quando nós colocarmos esse vinho diante do nosso corpo. Que o Senhor esteja sarando toda a enfermidade em nossas vidas. Eu queria contar ao irmão. Devide com o seu irmão, o seu filho. E você diz para ele o seguinte: eu tenho uma aliança com o Senhor e uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com o Senhor, tenho uma aliança com você. Viva o seu vinho. Não fique sem ser, amados. Diga para o seu irmão: eu tenho uma aliança com o Senhor e tenho uma aliança com você. Você vai tomar o seu vinho e vai começar a adorar o Senhor e se derrama na presença dele, em nome de Jesus. Amém? Pode ser, meu irmão. Pode tomar seu vinho. Oh, aleluia. Adore o Senhor, amados. Feche os seus olhos. Deixa o Senhor tocar na tua vida. Só vocês, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive. Nós te exaltamos, Senhor. A tua igreja te exalta, Jesus. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória. Nós te adoramos, Senhor. Recebe, Jesus, toda honra, toda glória e os aplausos bem fortes da tua igreja. Aleluia! Glória a Deus. A gente vai continuar hoje nossa série de mensagens intitulada Alicerces Inabaláveis.
Nós começamos hoje a terceira mensagem. A primeira a gente falou sobre alicerces inabaláveis espirituais. Nós entendemos que tudo começa pela nossa espiritualidade em Cristo. Nós falamos há 2 domingos atrás sobre alicerces inabaláveis na família. Nós entendemos que a nossa família é uma esfera da sociedade que tem que ser muito bem cuidada, muito bem amada. E vamos falar hoje sobre alicerces inabaláveis financeiros. Diga assim comigo: alicerces inabaláveis financeiros. É interessante, a gente usou os domingos, os 2 anteriores, sobre aquele texto que Jesus fala o seguinte, que existiam 2 construtores que construíram 2 casas. A única diferença é que ambos construíram em solo diferente. Um que construiu sobre areia, que fala sobre o quê? Sobre instabilidade, sobre alguém que hoje está e amanhã não está, que oscila muito na sua espiritualidade com Deus. Mas teve um que construiu sobre a rocha, a pedra, que é Jesus. Mas falando sobre a questão financeira, quero falar para você que Deus quer restaurar a nossa situação financeira. Eu lembro de um pastor que pregava muito tempo na nossa igreja no Pará, pregou também no Amapá, onde a gente estava lá. Ele falava o seguinte, que nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Eu gosto dessa frase, diga assim comigo: eu não estou em crise. Diga assim: eu estou em Cristo. Então Deus deseja lhe abençoar. Agora, é interessante que essa bênção financeira, ela vem com a junção da bênção espiritual, de uma bênção no contexto de obediência aos princípios bíblicos, uma bênção no que diz respeito a conhecimento, a uma mentalidade aberta, e também o que? Há muito trabalho. Um dos pontos da mensagem que eu vou estar ressaltando hoje são 6 pontos. Um dos pontos é importante trabalho para uma prosperidade financeira. Mas eu me recordo que Howard Dayton falou no seu livro O Dinheiro. Ele disse que na Bíblia existem 2.300 versículos que falam sobre dinheiro, sobre bens e sobre posses. Ele fala o seguinte, que na Bíblia tem em torno de 42 parábolas. 2 dessas estão no Velho Testamento. Uma está em 2 Samuel 12, que fala sobre a ovelha, e também Isaías capítulo 5 fala sobre o vinhedo. Então, do Novo Testamento são 40 parábolas. Dessas 40 parábolas não testamentárias, 21 delas está relacionada a dinheiro, a posses e a riquezas. Só para você ter uma noção, Jesus falou cerca de 80 vezes sobre dinheiro. Então, dinheiro, prosperidade financeira era uma das pautas comuns dos sermões de Jesus Cristo diante da sociedade. Agora, é interessante também que Jesus falou sobre questões antropológicas, sociais, como algumas profissões. Ele falava sobre pescadores, sobre alfaiates, sobre construtores. Lembra que eu falei sobre os textos aqui de Mateus? Construir a casa na areia e na rocha. Ele falava também sobre negociante. Todos são sinônimo de quê? De prosperidade, de ações sociais, de trabalhos sociais que enaltecem a economia. Mas quando vai para o contexto religioso, ele também fala sobre a questão de dar esmolas, de ofertar e de contribuir de diversas maneiras. Então observe que muita gente se engana muito, onde as pessoas pensam que a Bíblia não fala nada sobre dinheiro. Isso é um grande engano. A Bíblia está repleta de pessoas, o próprio Jesus falando sobre a questão da contribuição. Agora, gente, é interessante que no que diz respeito a contribuir, é possível alguém doar sem amar. Agora, é impossível alguém amar Deus e não doar. Então eu posso dar esse celular a alguém, eu nem amo, eu posso dar. Mas quando eu dou, se eu amo, eu nunca vou reter aquilo para mim, eu vou sempre dar, porque o amor, ele é o quê? Ele é generoso. Veja comigo no telão, isso aqui é só a introdução, a gente vai entrar já na mensagem, o que é que Billy Graham foi o maior evangelista do século passado. Ele diz o seguinte, olha, vamos lá? Se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará o quê? Quase todas as da sua vida. Falou o seguinte, olha, se um sujeito sabe lidar com o dinheiro, segundo Billy Graham, essa pessoa vai conseguir organizar quase tudo na vida dela, porque o dinheiro é como se fosse um termômetro de que eu sou uma pessoa correta, eu sou uma pessoa espiritual, uma pessoa amorosa, cheia de compaixão ou não. Jean Blechard falou o seguinte, poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa dinheiro. Segundo Blechard, é o seguinte, a espiritualidade de alguém é mensurada
como aquela pessoa lida com um fator chamado dinheiro. D.L. Moody falou o seguinte, que o uso dos bens materiais é um teste de caráter. Ele continua, aqueles que não podem usá-lo com sabedoria não merecem ter responsabilidades espirituais. Segundo ele, D.L. Moody, um grande evangelista, ele ganhou milhares de pessoas para Cristo. Ele falou o seguinte, olha, se a pessoa não sabe lidar com o dinheiro, não deve exercer ministério na igreja. Não sei o que estou falando de D.L. Moody, um grande homem que fez um pacto muito grande mundial. Agora, quando a gente olha para o Antigo Testamento, no que diz respeito, por exemplo, a dívidas, se alguém tinha dívidas, era muito comum que aquela pessoa tinha que pagar, era obrigatório pagar. Então, se aquela pessoa, ela tinha que vender, por exemplo, a sua casa, ela vendia o seu celular, o seu carro, ela se entregava como escravo. Ah, é insuficiente? Então entrega minha esposa, eu entrego meus filhos. Todo mundo é escravo, mas aquela dívida tinha que ser o quê? Paga. Isso aqui é muito forte. Falando sobre isso, eu quero ler um texto com vocês agora, o texto de hoje. Veja comigo no telão, 2 Reis capítulo 4. Vamos estar lendo uma história fantástica. Vamos estar lendo os versículos 1 até o versículo 7. Veja comigo, por favor. Certa mulher viúva de um dos discípulos dos profetas chamou Eliseu dizendo, o meu marido, seu servo, está morto, e o senhor sabe que esse seu servo temia ao Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou à mulher, o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu, esta tua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse, vá, peça emprestadas vasilhas de todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Então todas as vasilhas estavam cheias. Ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse, vá, vende o azeite e pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Alguém já tinha conhecido essa história aqui? Alguém já leu sobre isso aqui? Quem não leu, levante a mão, por favor. Temos algumas pessoas aqui. Primeiro ponto de hoje é o seguinte, eu vou logo ao ponto. Não aceite a crise como um beco sem saída. Irmãos, para todo problema, seja ele qual for, seja problema espiritual, seja problemas emocionais, financeiros, sejam eles quais forem, todos os problemas existe pelo menos uma solução. O que muita gente às vezes se encontra e fala o seguinte, olha, eu não sei mais o que fazer, não tem saída. Então, eu quero que você entenda, não, você não pode aceitar a crise como um beco sem saída. Então você tem que enfrentar com fé. É interessante que essa mulher, ela chega para o profeta e ela abre o coração. Agora, uma coisa interessante, não existe equações irresolvíveis para Deus. Talvez você está aqui e fale, Watson, eu estou devendo muito. Watson, eu não consigo olhar para o futuro com perspectivas de positividade, de fé. Vamos aprender com essa mulher sobre algumas coisas importantes. O segundo ponto, não aceite um acordo para perder aquilo que você tem de mais precioso. Gente, o endividamento, como eu falei há pouco, era um problema sério. Era obrigado a pessoa a pagar. Era obrigado. Então o que acontece? Essa mulher, ela não aceitou entregar o quê? Os seus filhos como escravos. A gente viu aqui agora, que ela chega para o profeta e fala o seguinte, profeta, olha, estão cobrando os meus filhos agora como pagamento. O que eu faço? Ela vai atrás de alguém que traz o quê? A solução. Gente, muitas pessoas têm sacrificado hoje a família, sacrificado o ministério, sacrificado, por exemplo, a convivência com a esposa, sacrificado a sua honestidade, a sua integridade, tantas coisas, sua comunhão com Deus, para quê? Para conseguir mais dinheiro. É errado conseguir dinheiro? Não. É importante? Sim ou não, gente?
Sim, mas o que acontece? A gente não pode quebrar alguns princípios. Aquela mulher, diante do caos que ela estava passando, ela não aceitou perder a família dela. É interessante que o Eliseu, ele chega aqui como um tipo de resgatador, alguém que se coloca entre o credor e aquela mulher como uma ponte de resolutividade. Ele chega e dá um veredicto para aquela mulher. O interessante é que o que acontece, os recursos que ela tinha, a Bíblia fala que era o que? Era azeite, era um pouco de azeite. E isso é muito interessante, porque através disso Deus começa a maximizar. Eu pergunto, o que você tem nas suas mãos hoje em sua casa? Quando eu falo o que você tem, qual a profissão que você tem? O que você sabe fazer? O que você pode fazer? Aquela mulher falou o seguinte: olha, eu tenho aqui só um pouco de azeite, mas aquele pouco que ela tinha, Deus multiplicou para trazer o que? A resolução para a vida dela. Ponto 3, busque orientação, conselhos de direção sobre a questão financeira. Aquela mulher, gente, no primeiro versículo, ela corre para onde? Para o homem de Deus. Veja comigo no telão, ela diz o seguinte: clamou Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. Gente, Eliseu nesta época era como se fosse o maior profeta de Israel, era o mais renomado. E só que depois dele tinham vários outros profetas, e um desses profetas menores chega e morre, que era o marido dessa mulher aqui. A Bíblia fala nem o nome dela, mas ela fala o seguinte: olha, o meu marido, o seu servo, ou seja, o seu discípulo, aquele que fazia parte do seu ministério, ele morreu. Só que o que acontece, Eliseu? Ele deixou uma dívida. Observe aqui comigo, esse homem de Deus era um homem de Deus, sim ou não, gente? Ela fala o seguinte: olha, ele era um homem que temia Deus. Eu falei na mensagem anterior sobre a questão dos alicerces na palavra da família. Não foi ele que falou que era homem de Deus, a mulher que disse: olha, o meu marido era um homem de Deus, só que tem um problema, deixou uma dívida para mim, e essa dívida tem que ser paga. Olha só, eu acho interessante que a Bíblia, ela sempre mostra as coisas boas das pessoas, mas também mostra os defeitos. Por quê? Porque nós somos humanos, nós temos virtudes, sim ou não, gente? Mas também temos o que? Áreas a serem trabalhadas. O homem era um homem de Deus, mas devia. Agora, falando sobre a questão de conselho, veja comigo, por favor, aí no telão, o que diz Provérbios 11, versículo 14. Olha só: não havendo o que? Sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há o que? Segurança. Esta mulher, diante do caos, ela vai para pessoas certas, para ter orientação. No que diz respeito à questão financeira, nós temos hoje tantas pessoas. A gente vive num mundo super globalizado, onde nós temos homens de Deus, temos também profissionais de alto gabarito que estão ensinando aí, que a gente pode aprender não só no contexto de igreja, mas também no contexto social, como lidar com finanças. Mas o ponto 4 diz o seguinte: siga a instrução que? Recebida, e o milagre acontecerá. Diga assim comigo: siga a instrução recebida, e o milagre acontecerá. Gente, quantas pessoas morrem, elas vão até o médico fala o seguinte: olha, você tem que tirar isso e isso aqui. A minha cunhada aqui é doutora, trabalha no hospital, ela sabe disso. Só que se a pessoa só recebe um diagnóstico e não segue, vai dar certo, gente? Não. Ela ouviu o conselho do profeta, ou você pode entender do profissional financeiro, ou de alguém do seu coach financeiro, ou da pessoa que você admira. Ela ouviu o conselho e ela foi o que? Ela seguiu na risca. Olha só, vamos estar lendo aqui no telão agora, o segundo slide. Então disse Eliseu, o que ele falou? Vá, peça vasilhas emprestadas a todos os seus vizinhos. Vasilhas o quê? Vazias. Quantas vasilhas? Muitas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que vão sendo cheias. A mulher, diga assim comigo, a mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos, e ela fez exatamente, gente, como o profeta tinha ensinado. Então o segredo não é só receber instrução. A Bíblia, ela é repleta de instruções para a gente, sim ou não? Como diz Hauer, são 2.300 versículos falando sobre dinheiro, posse e riquezas.
Nós temos que olhar para ela como o nosso maior manual e aprender dela e seguir o que ela nos ensina. A Bíblia diz que essa mulher foi e ela fez exatamente. Quando a gente olha para o texto, o que acontece? A Bíblia fala que ela colocava o azeite sobre as vasilhas, ia separando, colocando, ela separava para cá e depois, gente, milagrosamente, a vasilha estava cheia de azeite. Ela colocava mais, acabou. Ela falou: traga mais vasilha, meu filho. Ele falou: mamãe, não tem mais vasilhas. E quando acabaram-se as vasilhas, acabaram o quê? O processo de milagre cessou, porque tinha que ter mais vasilhas. É interessante que o profeta chega e fala o seguinte: olha, você agora, ela corre para o profeta: profeta, você não sabe o que aconteceu. O que foi, mulher? Eu fiz exatamente como você falou. Eu fiz todo o processo e as minhas vasilhas ficaram todas cheias. O profeta continuou orientando a sua educanda, a sua aluna: você agora, você vende todo o azeite, você paga, diga assim comigo, todas as dívidas, e você vai viver do restante do azeite que sobrar. Gente, por que esse milagre aconteceu? Porque essa mulher, ela, diga assim comigo, ela seguiu na risca a orientação. Isso é muito forte. O quinto ponto é: não há milagre financeiro sem trabalho. Diga assim comigo: não há milagre financeiro sem trabalho. Isso aqui é muito forte. Gente, acredite em milagre, não em mágica. O evangelho não é mágica. Nós não estamos pregando aqui uma prosperidade fácil. Nós estamos falando de algo que é bíblico, mas também de algo que é humano, que tem que ter o quê? Trabalho. Então olha só, sem trabalho, eu não acredito que há vitória financeira. Porque eu vou mostrar na Bíblia agora para você várias passagens que falam sobre trabalho como um veículo de prosperidade. Então, olha só, primeiro, o que Salomão adverte contra a preguiça? Veja comigo aí no telão, na NVT, que é uma versão transformadora, Provérbios 6,6, diz o seguinte: aprenda com a formiga, preguiçoso, observe como ela age e seja o quê? Sábio. É muito interessante que as formigas, gente, elas são excelentes exemplos de como é trabalho em equipe. Se você for ler Provérbios 6, fala que lá não tem chefe, ela faz tudo certo, não espera por ninguém, trabalha direitinho. Eu li um livro muito interessante de William Douglas e Davi Lago, intitulado Formigas, Lições da Sociedade para uma Prosperidade Bem-Sucedida. Ele faz uma certa analogia entre o trabalho da formiga e como que a gente deve aprender com elas para a gente agir em nossas empresas. Mas nesse livro, esses dois autores, ele faz o seguinte: ele faz algumas perguntas. Por exemplo, a primeira que eles fazem: como anda o seu desempenho profissional? Eu trabalho para um crente da nossa igreja de Fortaleza. Nunca confundi trabalho com ele. Trabalho é uma coisa, amizade outra coisa, igreja outra coisa. Nunca ele me chamou a atenção. Eu entrei para passar 3 meses lá, já estou há mais de 3 anos talvez ou mais, porque eu não confundo, eu entendo o que é o que? Trabalho. A outra pergunta que eles fazem, William Douglas e Davi Lago, é o seguinte: qual é a sua performance? É medíocre ou é satisfatória? Já viu aquela pessoa? Eu sei que existe corte em empresa, eu sei disso, mas quando você conversa com alguém que foi desligado, a retórica é a mesma. É o seguinte: lá foi um corte, tinha 10. Aí conta toda uma história. E eu fui um dos que foi cortado. Por que você foi cortado, cidadão? Será se você qual o problema? Está na empresa ou em você? Se tinha 10, ficou 5, por que você foi um dos 5 que foi embora? Qual é a sua performance profissional? Você inspira os seus colegas? Você honra a empresa que você trabalha? Você se destaca para aquilo que você faz? É isso que William Douglas e Davi Lago ensina. As formigas, elas se destacam por aquilo que elas fazem. Mas ainda falando sobre preguiça, veja comigo no telão, Provérbios 19:15, olha só o que fala: a preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso passará o quê? Fome. O que é ocioso? Desocupado. Bom, a rede, hein? A rede, a água fresca, praia. Ocioso é passar fome, a Bíblia diz, não eu não, gente. Ao falar sobre a mulher virtuosa de Provérbios, olha só o que ele fala, o autor, Provérbio 31:27. Ele fala que essa mulher, ela cuida do bom andamento da casa dela. Ele diz que essa mulher,
ela não come o pão da preguiça. Então diga assim comigo: um dos segredos para prosperidade é trabalho. Quem gosta de trabalhar aqui, gente? Coisa boa, estão comigo, né? Olha só, aí existem alguns preguiçosos que falam o seguinte, começam a dar desculpas. O que é que o Provérbio 22, 13 fala? Olha só, o preguiçoso fala o seguinte: um leão está lá fora, eu vou ser morto no meio da rua se eu for sair de casa. Tá aí, ó. Tem medo, quer dizer, não posso trabalhar porque começa a falar, não, é perigoso, isso não dá. Gente, nós temos que ser maiores do que o quê? Os problemas que nós temos que enfrentar. Tem muita gente com preguiça que está recorrendo constantemente o INSS para ser aposentado com invalidez. Eu conheço. Alguém conhece pessoas aqui assim? Eu conheço vários crentes de igreja, preguiçosos, mortos nas calças. Todo mês lá, aí pede, passa 3 meses, processo de novo, vai ser o quê? Chega assim, ó lá. Aí depois sai assim andando, eu me aposentei. Aí fala assim, glória a Deus, me aposentei. Preguiçoso, irresponsável. Isso é preguiça, rapaz. Correndo o quê? Enrolando o governo com preguiça. Tem gente que orando, ora pastor. Não, aqui não, tá? Eu estou falando fora, tá, gente? Estou falando do evangelho de modo geral, não é aqui não, lá fora. É verdade, não é aqui não, é lá fora mesmo. Pastor, ora para mim ser aposentado, por quê? Não, porque eu tenho preguiça de trabalhar. Gente, pelo amor de Deus. Olha só, vamos voltar para a viúva que a gente está lendo aqui agora. O que essa viúva fez, gente? Ela pediu vasilha. Lembra comigo a história que eu li? Ela pediu vasilha, ela carregou as vasilhas e ela encheu as vasilhas. Quem está comigo aí? Diga assim: pediu, carregou e encheu. Isso é o que, gente? Trabalho. Isso é esforço, sim ou não? Esforço. Então o milagre não veio, não é mágica. Não é milagre, mas é consecutiva de quê? De trabalho e responsabilidade nossa. Sim ou não, gente? Agora, interessante é o seguinte, é que o trabalho é muito importante para o homem. Tanto que a primeira instrução que Deus deu para o homem foi para que ele trabalhasse. Deixa eu mostrar aqui para você. Veja comigo no telão, Gênesis 2,15. Olha o que Deus falou. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou do Éden para o quê? Fala, por favor, 2 palavras. Cultivar e... Gente, cultivar e guardar é o quê? É brincar? É trabalho, sim ou não? Cultivar, limpar, tirar o mato, colocar uma águazinha, um adubo e guardar, tudo, ninguém pega aqui as coisas, tudo guardada. Isso é o que? Isso é trabalho. Desde os preâmbulos da existência humana lá no Éden, Deus me colocou para mim trabalhar. Você trabalhar também. Agora, é interessante que o ato de trabalhar para o homem é uma forma de imitar Deus, gente. Por quê? Olha o que Jesus falou. Veja aí, João capítulo 5, versículo 17. Olha o que Jesus falou sobre o Pai que estava no céu. Ele falou o seguinte: mas ele lhes disse: meu Pai trabalha quando? De novo, meu Pai trabalha até? Aí ele traz para ele também. E eu? Trabalho. Ah, meu, você está de brincadeira comigo. Deus trabalha até agora. Jesus trabalhando e o osso dizendo: me dá milagre, Jesus, me dá milagre. Ele fala: ih, acorda, rapaz, vai trabalhar, né? O milagre vem através do trabalho. Olha só, agora, quando eu vou para Paulo, eu só estou mostrando algumas passagens diferentes para você entender que o trabalho é o quê? É uma instrumentalidade de prosperidade. Quando eu vou para Paulo, lá em Tessalonicenses, é interessante, veja comigo no telão, 4 versículo 11, 1 Tessalonicenses 4, 11, ele fala o seguinte: a diligenciar, dispor, viver o quê? Tranquilamente. Diga assim comigo: cuidar do que é o vosso trabalho, não, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Olha só, essa palavra aqui, diligenciar, no grego, é filotaimai. Fala o seguinte, passa a ideia de que aqueles homens abastardos do passado, da Grécia, ricos, eles faziam algumas coisas para a sociedade, vislumbrando o quê? Ganhar algum tipo de honra. Então eles davam para poder receber de volta o quê? Títulos, honrarias, aplausos, enfim.
Mas quando Paulo usa essa palavra aqui, diligenciar, ele está virando de cabeça para baixo o que os Tessalonicenses pensavam. Ele fala o seguinte, que nós temos que zelar pela honra que não provém de uma autoafirmação, de uma alta demonstração de generosidade, mas é o seguinte, mas fala de alguém que trabalha e que tem um comportamento humilde, diligente e irrepreensível. Eu acho muito interessante que um certo cara chamado Emma Iverson, ele falou o seguinte, que quando ele entende essa questão de Tessalonicenses, ele fala que encontra-se mesmo na Bíblia, ele fala assim, uma perícope. O que é perícope? Uma parte da Bíblia, que está falando aqui no caso de 2 Tessalonicenses capítulo 3, onde ele fala o seguinte, que essa parte da Bíblia trata só sobre a questão das desordens que tinham entre os tessalônicos, como por exemplo, eles não trabalhavam, e eles também, quando eles não se trabalhavam, eles se metiam na vida alheia. Gente, quem trabalha não tem nem tempo para pecar. Você que é pai de adolescente, se nossos adolescentes, nossos filhos, forem muito ocupados, estudarem muito, não vão ter nem tempo para pecar, gente. Porque eu estou na igreja a vida toda, eu já vi os jovens no passado, as igrejas que eu era, que mais davam problema, jovens 30 anos, 25 anos, eram pessoas desocupadas. Os que trabalhavam muito, não tem nem tempo para poder pecar. É interessante que a ociosidade só trazia prejuízos financeiros. Paulo fala o seguinte, veja comigo aí no telão, 2 Tessalonicenses 3,10, ele fala o seguinte, se alguém não quer o quê? Trabalhar, também não coma. Diga assim comigo, se alguém não quer trabalhar, é muito simples, não come. Pronto. A gente está no jejum, né, gente? Começamos um jejum domingo passado, vamos até dia 18. E a gente tira assim uma refeição, mas se a pessoa, o cara tirar sem comer nada, pronto, é uma troca, não gosta não? Pronto, então fica sem comer, deixa aí até onde vai, se morre com uma semana, com 10 dias, mas olha só, é uma coisa, está inversamente proporcional à outra. O conceito de trabalhar, a gente é honroso para Paulo. Ele chegou a falar, a gente não vai estar lendo aqui agora, mas Colossenses capítulo 3, versículo 23, ele fala o seguinte, que nós temos que trabalhar para as pessoas, como se fosse para o próprio Senhor. Você que é funcionário, quem é funcionário aqui? Levanta a mão. Funcionário. A Bíblia diz o seguinte, que nós temos que trabalhar como se fosse o próprio Jesus. Minha pergunta, se você soubesse que o seu patrão é Jesus Cristo, o que você faria pelo seu patrão? Essa é a grande pergunta. Qual era o seu empenho? Paulo diz o seguinte, olha como se fosse, trabalha de todo o coração, como se aquele patrão fosse uma personificação do próprio Cristo. Quem está me entendendo aqui? Olha que coisa forte. Agora, é interessante que a Bíblia também nos adverte, nos ensina, que a gente deve trabalhar para o nosso patrão da melhor maneira possível, mesmo que esse cara seja um perverso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18. O outro não é crente, não tem problema. A Bíblia não vai fazer discriminação do evangélico ou do descrente. É patrão, ela falou o seguinte, trabalha de todo o coração. Quem está comigo aí? Como se fosse para quem? Para o Senhor. Agora, quando a gente volta para Tessalonicenses, aquela questão lá do trabalho, do problema que tinha na igreja de Tessalônica, teve um cara chamado Blemer, ele fez um comentário bem interessante, que quando a gente vê 2 Tessalonicenses capítulo 3, aquele problema lá que tinha de não trabalhar, de se meter na vida alheia, ele fala o seguinte, que ele é um problema muito teológico, porque, segundo ele, tem um termo chamado parúzia na teologia. O que é parúzia? Retrata-se a segunda vinda de Cristo. Então a parúzia, segundo aqueles irmãos daqueles tempos, há mais de 2000 anos atrás, estava muito próxima. Então o que é a ideia? Não vamos trabalhar, a igreja lá, não vamos trabalhar, por quê? Jesus está voltando. Para que trabalhar? Ele está voltando, vamos ficar todo mundo desocupado. Isso era parúzia, isso era um termo teológico que eles tinham lá. Tem gente que faz isso hoje ainda ou não? Jesus está voltando. Não, eu não vou pensar no futuro não, não vou construir uma casa não. Para quê? Vai ficar tudo por aí? Gente, isso é uma mentalidade o quê? Estritamente errada, errônea. Paulo chega, ele desmancha essa mentalidade. Ele chega, ele fala o seguinte, olha, ele vai combater a síndrome do assistencialismo. O que é isso? Eu estou aqui,
Eu preciso ser assistido pela igreja. A igreja tem que me dar sustento. A igreja tem, ou então o governo tem que me dar isso. Se não me der, eu não me sustento. Isso é um problema sério, gente. Eu não sou contra, eu acho interessante, tem que ter ajuda do governo, mas me parece que só estão dando só o peixe. A vida toda no Brasil. Dá o peixe, dá R$600, dá ajuda, mas não resolve o quê? O problema da nação. O que é o problema da nação? Sai dessa síndrome do assistencialismo. Paulo falou o seguinte: olha, vocês têm que trabalhar com a própria mão. Para quê? Para vocês se sustentarem e vocês ajudarem o quê? O necessitado. Então, a nossa igreja trabalha com ação social? Sim. Nós temos ali, você pode ver no final do culto ali fora, nós temos muitos alimentos. Vamos estar doando cestas para alguns irmãos da igreja, para pessoas de fora. Mas que você não deve ter essa síndrome, essa dependência mórbida de que sempre precisa ser assistido pela igreja. Isso não é o caminho da prosperidade, irmãos. Amém ou não? Amém. Vamos lá então. Agora, é interessante que os cristãos de Tessalônica, eles deviam deixar a mentalidade de só receber. E agora Paulo falou o seguinte: vocês têm que pensar em agir e ajudar as pessoas para que vocês possam prosperar. Agora, por que Paulo falou sobre isso aí? Porque, primeiro, Paulo queria ensinar o seguinte: não seja uma sobrecarga para a igreja. Não seja uma sobrecarga. Não seja aquele que tem que estar em cima da maca. Não, seja aquele que esteja carregando a maca, aquele que esteja o quê? Ajudando, segurando financeiramente. Diga assim comigo: trabalhar para prosperar. E para a gente fechar hoje, o último ponto: não use desculpas para não pagar dívidas. Não, eu não tenho tempo, gente. Esses dois pontos que eu estou citando aqui agora, eu dissertei na minha dissertação. Eu peguei uma síntese do que eu falei lá, para colocar aqui. Não tenho tempo para poder falar. Mas vamos voltar aqui para a Bíblia, o texto que eu li no começo. A viúva, ela não fugiu do credor. A viúva, ela não deu um calote no credor. A viúva não tirou a razão do credor de receber o dinheiro. A viúva buscou o quê? Diga assim comigo: ajuda para resolver a situação. Então, se você deve, meu irmão, o que você tem que fazer? Não fuja. Vou mostrar para você aqui que dívida é pecado. Não é o óleo, é a Bíblia. Se você tem gostado da Bíblia, o problema é seu. Só estou falando dela, só ela. Então, o que acontece? Vamos lá, essa mulher, gente, ela assumiu a responsabilidade de resolver suas pendências financeiras. Então, se você deve, negocie com a instituição que você deve. Ligue para lá. Fala o seguinte: olha, tem que ser assim, 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 assado. Mas o importante é o quê? Pagar. Por quê? Veja comigo no telão, por favor. Deixa eu mostrar na Bíblia aqui para você. O que diz aqui, Romanos capítulo 13, versículo 7 e 8. O que diz? Vamos lá? Versículo 8. Meu Deus. Olha só. Então, gente, pagar imposto. A gente tem quantos empresários aqui agora? Levante a mão. Empresários, temos 1, 2, 3, 4, 5 empresários. Vai ter mais, amém, gente? Amém. 5, 6, amém. Vai ter mais empresários. Daqui a pouquinho eu vou orar pelos empresários, em nome de Jesus. A gente vai orar aqui na frente para você daqui a pouquinho. Mas olha só, para quem é empresário tem que pagar imposto, gente. Eu fui gestor de uma empresa financeira. Meu irmão tinha boleto que ia pagar de imposto que era R$200 mil. Quando eu mandava o boleto, eu pagava o imposto. Eu pagava, eu digo: oh, Jesus, um apartamento. Mas é obrigado. Por quê? Porque é bíblico. Então olha só, Jesus pagou imposto, gente. Vocês lembram? Os fariseus falavam o seguinte: olha, o teu mestre não paga imposto não, Pedro. Jesus falou: Pedro, vem cá. Vai lá, Pedro, vai pescar. Pega a moeda na boca do peixe. Isso tudo é milagre, não é isso? Só tem milagre da moeda porque Pedro foi o quê? Pescar. Diga, você foi trabalhar. Não veio de graça não, foi pescar. Não ficou na rede não, jogou a rede. Pescou. Aí, o que Jesus fala? Agora, Pedro, você leva lá, você paga o meu imposto e o teu. Então Jesus pagou o imposto. Agora, o que o versículo 8 fala? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Gente, Paulo não está proibindo aqui que nós não podemos pegar dinheiro emprestado no banco para poder comprar um carro, para poder comprar um apartamento. Olha só o que Douglas Mus foi o meu primeiro professor
ele fez a exposição do livro de Romanos no seminário. O que ele fala aí? Ele diz o seguinte, Douglas Moore: se eu entrei em um acordo com o banco para pagar o quê? $800 por mês durante 30 anos para comprar uma casa, eu preciso cumprir minha obrigação pagando esse dinheiro em dias. Então, o que o texto nos chama a atenção, agora ele faz citação de quê? Agora, o texto que a gente leu aqui de Romanos capítulo 13, sobre não dever. Ele fala o seguinte: então, o que o texto nos chama a atenção é que a gente tem que ser o quê? Cuidadosos, planejadores financeiros prudentes, não assumir mais dívida do que nós podemos o quê? Pagar. Então, o que é dívida? Não é que eu não posso pegar no banco, eu posso, de maneira sábia, claro, não vou estar pegando dinheiro à toa. Mas o que é dívida? É quando eu pego maldosamente. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu já vi vários crentes comprando um carro financiado. Não aqui, gente, estou falando de fora. Meu histórico é de fora de João Pessoa. Estou chegando aqui agora. Sempre que eu falo de crente, estou falando de fora de onde eu vivi. A pessoa compra um carro, aí ela entra com a revisional. Meu irmão, Jesus falou o seguinte: se ensina ou não, que passar disso vem do maligno. Então, se você entra com a revisional, é uma atitude errada, porque se você fez um acordo, tem que cumprir o que você fez, aquele acordo que você fez. Agora, eu acho muito interessante também um comentário de Hill e Pitts. Ele fala o seguinte, que muitas vezes as dívidas, elas podem criar, segundo eles, uma sensação irresistível de desespero, de vergonha e de medo. Quem deve, às vezes fica desesperado, não dorme mais, medo, confusão, fica aperreado. E ele fala o seguinte: e essas pessoas, elas se sentem paralisadas emocionalmente. Onde? Aí começa a entrar o quê? Doenças psicossomáticas, angústias mentais, fracasso conjugal, e depois até o quê? Separação. Alguém já viu o casal se separar aqui por causa de falta de dinheiro? Estão comigo, né? Porque o que? Problemas com lidar com o dinheiro. Irmãos, falar sobre dívida, a sociedade que a gente vive está repleta de pessoas devendo. Foi feita uma pesquisa em Fortaleza, quando eu morava lá, Maurício. Eu vi no jornal que 63% do fortalezense, naquele tempo lá, devia. O que é devia? Nome negativado. SPC Serasa. Queimado CPF. Queimado. Porque as pessoas têm o quê? Problemas com a questão de domínio no que diz a questão de compra, por exemplo. Agora, é interessante que eu gosto muito do que Carlos Pereira fala. Ele fala o seguinte, que em certos casos a compulsão de comprar parece patológica, segundo ele. Segundo ele, é como se fosse uma dependência não química, ou seja, é uma doença ou um vício que o indivíduo não consegue se controlar. A pessoa acaba fazendo compras de maneira desesperada, sem planejamento, para poder tentar sarar alguma carência emocional. Eu tive uma pessoa que eu conheci no Pará, um jovem, ele é rico, esse jovem, muito rico mesmo. O pai dele é rico, ele só surfou na onda do papai. Ele falava o seguinte: quando eu estou com depressão, ele falava para mim, eu vou no shopping e compro um relógio de R$2.000. Eu falei, legal. Eu falei, tu tem quantos relógios? Ele falou, eu já tenho 30. Eu falei, cara, 30 vezes 2, 60 mil, puxa, legal. Isso há anos atrás. Por quê? Porque as pessoas acham que para poder mandar a tristeza embora, eu tenho que comprar. Isso é o quê? Isso é um vício, isso é um descontrole, que leva o quê? A dívida, porque não teve o quê? Um planejamento. Agora, é interessante, irmãos, que Larry Titus falou o seguinte, que a dívida surge diretamente do sistema Mamon, e não é um programa criado por Deus, segundo ele. Ele fala que é o terceiro feitor de escravos. Ele fala que a pessoa que tem dívidas, ela é uma pessoa sofredora, uma pessoa que é cheia de remorso na vida. Ele faz uma analogia interessante a gente já está finalizando aqui agora, de Gênesis capítulo 3, versículo 13. Ele fala o seguinte, que a serpente me enganou e eu comi. Ele diz que essa palavra enganar no hebraico é nasha, que tem dois significados. O primeiro é enganado ou trapaceado, e o segundo é que pegar emprestado com juros. Então eu comi, o que é? A tentação de comprar, eu comi, é o que? É comprar emprestado e com juros. Mas ele fala de outra palavra também, hebraico, chamado nasaca, que quer dizer o que? Acometer com a picada. Então ele faz uma junção das duas palavras. Eu fui enganado, eu fui fraudado, porque eu fui mordido por uma picada venenosa. Quer dizer, o comprar exageradamente,
o ser enganado pelos próprios pensamentos, pelas próprias emoções, é uma atitude muito problemática. Para a gente finalizar, eu gosto da ideia de que Deus quer nos restaurar financeiramente. Diga assim comigo: Deus quer nos restaurar financeiramente. Já que eu estou falando de uma sessão sobre construir, nós temos que entender o seguinte, que o mais importante é a fundação que nós estamos construindo na nossa casa. A minha pergunta para você, para a gente finalizar agora: qual é o alicerce que você tem construído as suas finanças? É Cristo ou é um alicerce que não é Cristo? Quero que você fique em pé aqui agora, por favor, a gente vai orar para finalizar. Diga assim: eu estou construindo a minha casa no alicerce que é Cristo.